bom e abençoado dia. Feliz e grata de estar aqui com vocês. Sejam bem-vindos, bem-vindas. Bora para uma boa prosa? Você que está aqui comigo, se você conhece alguém que está precisando limpar a lente para poder ter uma percepção mais espiritual da vida, você que está aqui comigo e conhece alguém que está vivendo muito no automático, se desgastando com pouca coisa, você que está aqui comigo, que conhece alguém que gosta de uma boa prosa, manda esse aviãozinho para seus amigos, para algumas pessoas, porque hoje o meu coração quer falar com o seu, de coração para coração. Muito grata por estar aqui comigo. Eu fico muito feliz, porque quando eu sento aqui, eu fico pedindo a Deus sabedoria, para que eu possa ser útil, para que eu possa trazer alguma palavra que seja como uma sementinha no solo do seu coração, da sua mente. Porque, como eu gosto de falar, a moeda mais cara que existe é o nosso tempo. E agora, nesse momento, você está investindo esse tempo aqui comigo. Então, muito, muito, muito grata. E me deu vontade de conversar com você sobre como é importante a gente ampliar a nossa percepção e perceber os sinais. A vida está sempre mandando sinais, sempre, sempre. E o sinal que eu recebi essa semana foi uma sacudida, me deu vontade de compartilhar. Amores, o que é viver, né? A gente só aprende a viver vivendo. Mas às vezes a gente está aqui nessa vida e a gente está sendo reprovado nas lições da vida. Porque a vida é essa escola maravilhosa. Eu gosto sempre de usar a analogia que a vida é uma escola e eu realmente acredito nisso. Todas as vezes que a gente vê assim, nossa, parece que eu estou de novo na mesma lição. É porque nós estamos em recuperação. Nessa grande escola da vida, a gente precisa estar atento aos recados do mestre, do professor. Então fica aqui comigo, porque nesses 20 minutos eu vou estar confessando algumas coisas para vocês que podem ser muito úteis assim na nossa forma de transitar e de caminhar. Às vezes, meus amores, a gente precisa botar um tapume e entrar em reforma. Sabe, igual quando você está num lugar que está uma quebradeira danada. Um dia desse eu entrei no banco, né? E estava lá uma placa de todo tamanho. Estamos em reforma, desculpe o transtorno. Estamos em reforma para melhor te atender. Então, toda vez que a gente vai entrar numa reforma, é comum também ter um transtorno, uma barulhada interna. Será que é isso? Será que não é? Porque a gente está quebrando muitas estruturas. A gente está mexendo em programações que estão muito arraigadas. Quebrar a estrutura de crenças, amores, é igual mexer no alicerce. Por quê? Porque são crenças que estão ali há muito tempo determinando nossas experiências, não é assim? O que me deu vontade de conversar hoje foi sobre como é importante a gente ficar atento aos sinais. Porque o tempo todo a vida está mandando sinais para nós. E nem sempre a gente está enxergando esses sinais. Então, nessa jornada,
que é tão rápida, que é essa nossa viagem aqui, a gente não está sozinho. Embora a gente experimente muitas vezes essa dúvida, essa angústia, né? A sensação, parece que eu estou sozinha. Eu conversei atendi uma pessoa, ela tem 5 irmãs, ela tem família, ela é casada, ela tem 2 filhos, ela tem marido. Ai, que solidão! Que solidão é essa? Que angústia é essa? Que vazio é esse que às vezes nos visita? É falta de quê? É carência de quê? É excesso de quê? Muitas vezes é excesso de compromissos sociais e de distrações externas. E aí a vida é tão sábia, mas tão sábia, que ela manda um recado. Ela liga o alarme, não liga? E ela manda recado. Qual o objetivo desse recado? A gente colocar o nosso foco de atenção no nosso mundo interno. E aí, meus amores, o que eu quero passar para vocês aqui nessa live é um pouquinho como é que nós podemos desconstruir a estrutura que nos adoece. O que está nos adoecendo? E quando eu falo tem médica aí, né? Doutora Geizinha tá aí. E quando eu falo de doença, não é só ausência de sintomas. Saúde não significa não estar doente. Como filhos de Deus que nós somos, saúde é no mínimo eu estar com o brilho no meu olhar. Eu estar entusiasmada. O que é entusiasmo? Essa palavrinha grega que significa Deus em mim. Eu assumi essa força divina que habita em mim. Deixar isso transbordar, né? No meu olhar, no meu tom de voz, nos meus gestos, na minha forma de comunicar, como a gente às vezes é ríspido, a minha forma de pensar. Então, desconstruir aquilo que nos adoece. E sabe o que nos adoece? O que nos adoece de verdade, amores? O que nos adoece é a nossa mente. A mente, ela nos adoece toda vez que ela está cristalizando algo que diverge, que não combina com quem somos na nossa essência. Porque a mente, ela cristaliza julgamento, ela traz separação, ela quer estar no controle, ela alucina muito, né? Então, para desfazer isso, o caminho não é a gente lutar. Lutar com a mente é perder tempo e tornar o problema maior. Mas a gente aprender a desidentificação. O que significa isso? É a gente sair do combate e passar a ter um olhar apreciativo, um olhar de observação. Peraí, o que está acontecendo? Peraí, de que jeito que eu estou pensando? Que está alterando até minha respiração, as batidas cardíacas. De que jeito que eu estou pensando? Que eu estou espumando de raiva. Olha que legal. Mas não brigar com os pensamentos. Como a gente aprende na PNL, aquilo que eu resisto, aquilo que a gente resiste, persiste. Quanto mais eu tenho dificuldade de aceitar algo, mais aquilo se fortalece em mim. Então, aprender a observar. Os sinais vêm como sintomas. Mas como o nome diz, sintoma não é causa. A causa está aqui, ó. É a única coisa que eu preciso de cuidar na minha vida, porque o resto Deus já deu sabedoria para dar conta. Como eu já falei algumas vezes,
sabedoria do nosso corpo é incrível. O coração está batendo, o pulmão está respirando, os rins estão funcionando, né? Mas dependendo do jeito que eu estou pensando, eu vou lá e descontrolo tudo de uma vez só. Então, sair desse combate, que é o que a gente faz quando a gente toma medicamento e às vezes precisa, mas o medicamento, ele corta o sintoma, mas não trata a raiz. Então, imagina, é a mesma coisa de você estar vendo uma planta e aquela planta tá com as folhinhas verdes, amareladas, doentes, e eu vou lá e tiro aquelas plantinhas, aquelas folhinhas feias, mas não cuido da raiz e outras folhas vão ficar feias, desnutridas. E assim também é a gente, quando a gente só encontra um caminho. Qual caminho? Ai, tô sentindo tal coisa, vou tomar um medicamento. Ai, tem gente que já tem a bolsa cheia de medicamentos. Você conhece alguém assim? Escreve aí, eu. Ai, eu vou levar meus aldinhos porque essa reunião não vai ser fácil. O que eu faço? Eu me programo para ficar mal. Mas o que eu poderia fazer? Como eu não posso mudar o outro, como as situações externas eu não controlo, eu vou disposta a apreciar, a desidentificar, a saber que o que está acontecendo ali eu não controlo, mas eu posso controlar a forma que eu quero enxergar isso. Quando eu fico querendo combater um pensamento negativo, sabe o que eu faço? Eu dou mais energia para ele. E aí, eu adoeço, aí eu pioro. Porque a cura, ela começa quando a gente dissocia. O que significa isso? Eu fico do lado de fora, paro de dar energia para resistir àquilo, mas entro no modo de observação. Eu observo o pensamento como um fenômeno passageiro. Essa nuvem passageira, pensamento pode ser uma nuvem passageira. Eu não preciso ser dona dele, eu não preciso grudar nele. E olha, se eu não aprendo esse mínimo, e esse mínimo é tudo. Eu costumo falar com meus alunos da PNL, é o fio da meada da PNL, é meu jeito de pensar que me aprisiona, mas também é meu jeito de pensar que me liberta. Então, ao invés de eu ficar julgando, ao invés de eu ficar punindo por estar sentindo medo, ansiedade, olha o que acontece. Você vem cá, você estuda, você começa um processo de autoconhecimento, mas não torna isso uma atividade diária, uma autoobservação diária, um cuidado diário. A gente fala tanto de autocuidado, né? E não tem autocuidado mais importante do que cuidar da nossa mente. É de lá que vem tudo. Então, o que acontece? Você está com ansiedade e a pouco você está com raiva porque você está com ansiedade. Nossa, mas eu não podia estar assim, eu tenho que ter mais fé, eu tenho que confiar em Deus, eu não posso ficar desse jeito. Aí você acumula mais um sentimento, que é culpa por estar com ansiedade. Daí a pouco você está com remorso porque você está com culpa, porque você está com ansiedade. O que você está fazendo? Como eu já fiz muito disso. E eu acumulo um monte de lixo aqui dentro, um monte de pensamentos tóxicos que empacam a minha vida. E que bloqueiam a minha criatividade. E que bloqueiam o fluir do amor. Quer acabar com sua autoestima? Deixa sua mente à deriva que você vai ver. Porque a mente, ela mente. E nós passamos a aceitar aquilo que ela traz. Então, amores, a postura da curiosidade. Já falei tanto sobre isso, né? O que o John Grinder chama de olhar de nada sei. Em vez de eu ficar
me punindo por sentir medo ou ansiedade, eu adoto uma postura de um cientista, sabe? Aquele cientista benevolente. Eu pergunto para mim mesma, o que esse medo está tentando me proteger? Esse medo está tentando me proteger de quê? Ao fazer essa pergunta, eu saio daquele papel de mergulhar na vítima. E aí, meus amores, eu entro no papel de um observador consciente. Isso amplia a minha percepção. Percepção é a lente que eu coloco. Eu mudo a lente, eu mudo o jeito de enxergar. Eu mudo o pensamento, eu mudo o sentimento e a minha atitude muda. E como seria se eu colocasse um filtro? Esse óculos meu tá embaçado, sabe, gente? Porque o meu mesmo tá lá na casa da minha netinha, que eu botei no bolso da mochila e não voltou ainda. Então, o que acontece? Esse não é a minha melhor lente. Mas eu sei que eu posso tirar. Eu sei que é apenas uma lente, que eu não sou refém dela. O que é diferente disso? É você grudar numa ideia, num ponto de vista, numa crença e achar que o mundo é aquilo. Simplesmente porque você começou a enxergar desse jeito. Então, muda o jeito. Como o mineiro, né, fala, é de jeito? É de jeito que você vai levar a sua vida? É de jeito que você vai ficar pensando? Ou, como diz o mineiro, ou pensa pra você ver. Ou o que esse seu jeito está fazendo com você? E eu me assusto, sabe por quê? Não é só com você, que às vezes não tem tanto tempo de uma jornada de autoestima. É com todos nós e eu me incluo. Vou contar o que aconteceu comigo daqui a pouco. Então, eu mudo a minha percepção. Como seria se conscientemente eu escolhesse colocar a lente do amor? Já viu um filtro mais fantástico do que esse? Me lembro daquele filme O Amor é Cego, você lembra? E ele é cego. Tem uma frase que meu professor falava, quem ama o feio, bonito lhe parece. Mas tudo tem a ver com a lente que a gente coloca. Então, diante de um estresse, de uma ansiedade muito grande, você pode se perguntar como o amor olharia para isso. E isso funciona como um interruptor daquele filminho que está te apavorando, daquela ansiedade que te rouba toda a possibilidade do momento presente. E esse é um interruptor neurológico. Por quê? Porque quando você faz a pergunta, você assume o mouse. Você sai das historinhas e questiona a historinha que você está contando. Essa pergunta, meus amores, ela interrompe essa resposta de luta ou fuga do ego. Ela vai ativando outras áreas do seu cérebro. Áreas ligadas à autoaceitação, empatia, a solução de problemas. Olha para a sua vida agora e se pergunte, o que o amor faria nesse momento? Porque o medo é o antídoto do amor. O medo não é um antídoto da coragem, não, é do amor. Toda vez que você, tô com muito medo do futuro, tô com muito medo que o pior aconteça, tô com muito medo, o que você está fazendo? Você está anulando todo o amor que existe na sua fonte amorosa, criativa, divina. Então, quando você diz assim, eu entrego essa situação, entregar não significa, não vou fazer mais nada, mas entregar para o professor interno, para a sabedoria maior.
que na PNL a gente chama de recursos internos. O que você está fazendo nesse momento? Você está exercitando a humildade, que você é um veículo, que através de você existe uma força muito extraordinária que determina, que define, que responde, que atua. Então eu saio do papel da arrogância do ego, que acredita que precisa resolver tudo sozinho. Já passou por isso? Gente, eu tenho isso muito forte. Eu saio fazendo, eu esqueço que não sou eu. Que é abrir espaço para a força que habita em mim, para a fé que habita em mim. E quando eu vejo, eu estou com egão, achando que eu vou controlar tudo, que eu vou controlar todos, que eu vou definir para todo mundo, que é fazer muito, que vai fazer as coisas acontecerem, e não é. E aí a vida vem, dá um solavanco na gente, a gente volta para o nosso espaço. E às vezes, amores, isso que a gente está pensando que a gente tem que resolver sozinho é pura arrogância, é puro ego. No fundo somos crianças, assim, no sentido de permitir que existe uma força maior e que está cuidando. Ter essa humildade é quase um exercício diário. Porque é aprender a dar uma pausa, olhar para nós mesmos, perceber os sinais. Porque essa coisa assim, eu tenho que fazer, com todo respeito, né? A gente precisa agir, sim. Mas agir motivada pelo medo, motivado pela raiva, é fazer besteira. Senso de direção é importante. É quando a gente entende que direção é mais importante que velocidade. Não adianta eu sair correndo, fazendo, eu falei disso na semana passada, subir numa escada, tá indo, subindo, quando você chega lá em cima, você fala, que parede é essa? O que eu tô fazendo aqui? Então, ouvir os sinais. É nessa entrega, assim, que eu vou criando um espaço seguro para essa orientação dessa força que habita em mim, desse professor interno, me dar cola, me mostrar o caminho. Então, eu estou falando sobre uma consciência compassiva. O medo, ele não sobrevive à luz. Para o medo existir, é necessário que eu mantenha ele no escuro. Quando eu falo disso, eu estou falando da falta da consciência. Então, quando eu acendo a luz, o que é acender a luz? É dar um passo atrás e me observar. Eu não preciso expulsar o medo. Eu não preciso falar, eu não posso sentir isso. Mas só de acender a luz, eu o compreendo. Porque a luz é o amor. O medo vai deixando de existir. Então, ter essa consciência é muito importante. Reconhecer que o ego, ele se perde em tramas tão complexos para manter a sensação da separação. Todas as vezes que eu tenho essa sensação de rejeição, de abandono, de que eu estou separada dessa força maior que habita em mim, é meu ego. É uma construção do ego, é um drama. Mas quando eu aprendo a me conectar, e aí é importante eu aprender a respirar profundamente e visitar meu mundo interno, retomar o senso de direção, aí eu me sinto uno, aí eu me sinto conectada. Então, a ideia de que a minha cura, ela
cura também o que está no meu entorno. O que isso significa? Que tudo é sistêmico. Eu posso criar um campo de paz com meu companheiro, com meus filhos, com a minha equipe. Quando eu estou experimentando essa paz. E paz, meus amores, é algo que já está dentro da gente, não está lá fora. Eu vou para as montanhas para sentir paz. Não adianta nada se você leva você para as montanhas com a cabeça cheia de turbulência. Pode até ser que você dê uma descansada, mas eu posso fazer isso no caos, no olho do furacão, porque isso é uma decisão que eu tomo, isso é algo que eu resolvo. Então, o ambiente ao meu redor, ele é impactado pelo meu estado interno. A paz, ela se torna um convite tão silencioso e isso acalma os ânimos do outro também. E quem tem criança em casa, bebezinho, é incrível assim. Tava com a minha netinha aqui, a Laurinha, 5 meses, né? Gente, você já olhou o olhar de um bebê? Como ele brilha, como ele é apreciativo. Por que o olhar do bebê é tão assim? Porque o bebê, ele ainda está em casa. As preocupações lá fora não estão tumultuando esse bebê. Ele está conectado com o amor infinito que habita dentro. Então, estar perto de um bebê ajuda muito a gente se sentir bem, assim como pisar na grama, andar na natureza. Daqui a pouco eu vou fazer minha caminhada, pisar na areia. Isso nos conecta, mas é preciso que a gente dê pausas intencionalmente. Agora, se eu estou com a mente toda tumultuada, o que acontece? Eu não consigo. Eu vou tumultuar o espaço, daí a pouco o bebê está chorando. Então, amores, curar nós mesmos é um cuidado que requer um olhar de observação diária, contínua. Como é que eu vou tirar toda a carga que eu coloco, toda a pressão que eu coloco na minha mente, que tem a ver com esse ego, que tem medo e que fica, atropelando tudo? É o autoconhecimento. Então, da próxima vez que você se sentir sequestrado pelo ego, experimente um exercício simples que leva você a conectar com a sua força interna. Se você não estiver dirigindo, se você estiver tranquilo, faz ele comigo. Respire fundo, volte a sua atenção para dentro de você, dê espaço para o sentimento que tiver aí. A primeira coisa que você vai fazer agora é dê um nome, nomeie o que você está sentindo. Se for ansiedade, quando você dá um nome, eu estou experimentando uma ansiedade, eu estou experimentando um medo, eu estou experimentando uma culpa, eu estou experimentando uma raiva. O que acontece só de falar isso? Eu sei que eu sou eu e isso é algo que está passando por mim. Eu não sou o que eu sinto. E todas as vezes que a pessoa entra num espaço de desespero é porque ela acha que ela é o sentimento que está consumindo ela. E o fato de você falar, eu estou experimentando essa preocupação, estou experimentando essa roupa, eu estou experimentando essa água. Mas eu não sou a água, eu não sou o sentimento. Então respire fundo e dissocia
E você pode também mudar a sua postura, porque a nossa fisiologia é o recipiente que guarda a emoção. Dependendo de como você está, a emoção toma conta. Mude a sua postura. Imagine-se dando um passo para trás e observando esse medo, essa ansiedade, essa angústia do lado de fora. Isso é desidentificar. Observe e faça essa pergunta ao seu professor interno. Você pode chamar de amor, alma, espírito, não importa o nome. Como eu posso ver isso de outra forma? Meu professor interno, meu mestre, fonte divina que habita em mim, como eu posso ver isso de outra forma? Mostre-me o olhar do amor aqui e agora. Experimente fazer isso e dê espaço para que essa fonte infinita que habita aí vem trazendo a resposta. Você sabia que eu posso experimentar isso mesmo no caos? Você está experimentando uma sensação muito ruim, você dá um passo atrás e você fala, eu estou experimentando tal coisa, nomeie. Se afasta, observe o que isso quer me dizer. Que na PNL a gente chama qual a intenção positiva desse sentimento. O que aconteceu? Qual foi o gatilho que disparou isso? Então esse olhar curioso faz você interromper imediatamente essa interrupção neurológica da sensação. E aí, meus amores, é uma coisa que eu gosto de fazer toda manhã, é tirar um tempinho para colocar a intenção do meu olhar. Fica aí a sugestão, por isso que eu gosto dei esse nome, foi uma sugestão do meu querido amigo Sobral, Despertando com a Luísa, para a gente junto despertar, acordar. Acordar é da cor. Então, antes de começar uma atividade, eu não sei se você faz isso, mas de vez em quando eu boto um filtro aqui. Hoje eu tô com um filtro sem filtro, é bem natural. Então, antes de começar seu dia, escolha o filtro. Qual é a lente que você vai colocar? Estabeleça seu filtro. É quando você escolhe, quando a gente aprende na PNL que todos os recursos que a gente precisa para lidar com qualquer situação na vida nós já temos, então é quando você escolhe. Hoje eu escolho o amor em vez do medo. Aconteça o que aconteceu hoje, eu vou usar a lente do amor. Apenas hoje. Como os alcoólatras anônimos. Hoje, apenas hoje. Hoje eu entrego o meu dia para essa força infinita do amor. Mas se você ficar à vontade, eu gosto de usar essa linguagem. Hoje eu entrego o meu dia para esse Espírito Santo que habita em mim. Hoje eu espero a orientação dele. A cada atitude, a cada encontro. E aí você vai percebendo que você para de ficar grudado em tanta preocupação. Porque você está esperando a orientação. E o GPS é interno. Eu tenho que dar uma pausa mesmo. Tem que esperar para onde eu vou. Que qualquer bifurcação eu fico doida. Não, calma. E aí eu vou reconhecer. Essa é a consciência, né, que a gente chama de compassiva. Vou reconhecer que o medo pode surgir, mas ele não é eu. O medo não é você. Ele é apenas uma estrutura antiga,
uma programação antiga que está tentando me proteger. Então eu agradeço o medo, eu recebo ele com curiosidade, mas não com resistência. E aí quando surgiu uma situação estressante, ou quando surgiu uma trama do ego, né? Drama do ego, eu faço uma pausa, só isso. Respiro, paro e observo. Não significa que eu não vou cuidar, que eu não vou tomar as providências, mas observa, saia da bolha, olha para a bolha, saia do medo e olha para ele. Lembrando que o que eu combato, aquilo que você combate se fortalece. O que você resiste, persiste. Então, em vez de eu lutar contra o estresse, eu posso dizer, eu vejo você, ansiedade, eu vejo você, tristeza, eu vejo você, estresse, eu te vejo. E quando eu vejo, eu estou do lado de fora da situação. E eu posso fazer a pergunta da cura. Qual que é a pergunta da cura? É eu respirar fundo e fazer aquela pergunta. Como o amor olharia para isso? Como o amor olharia para essa situação agora? Então coloco a lente do amor. Fique com ela o dia todo. E aí eu mudo a minha frequência. Olha que legal. Só o fato de eu falar como o amor lidaria com isso. Eu vou sentindo a rigidez da resistência se transformando em fluidez. Não é lindo isso? E aí, amores, você vai dando conta. Eu saio do medo e entro na curiosidade. O que essa situação quer me ensinar sobre a paz, sobre mim mesma? E lembrar, né, que a nossa paz, querer sentir paz, não é uma atitude de egoísmo. Ela é um serviço que eu estou fazendo para a humanidade. Ô, gente, já tem muita gente doida aí, doente da cabeça. Você não tem espaço para você não tem vaga agora não. E aí quando eu me permito sentir paz, mesmo no ambiente tenso, você vai visualizando uma calma saindo do seu peito, você vai visualizando o seu coração sendo abraçado pelos seus pulmões, você vai levando luz para essas pessoas. Quando eu me curo, o mundo descansa em mim. Quando eu estou tensa, quando eu estou agitada demais, quando eu não sei lidar com isso, de alguma forma eu impacto negativamente o ambiente. Então, olha para o seu dia hoje, olhe com carinho, lembre-se que você não precisa se perder nas preocupações do ego. Você não é um fazer humano, você é um ser. Então não fica se julgando, se criticando, porque a mente é que adoece a gente. Mas se eu souber direcioná-la e mandá-la para buscar as respostas certas, assumindo o mouse da minha vida, ela me cura. Porque eu saio do espaço do julgamento e entro no espaço do auto-perdão, da autocompaixão, da autocompreensão. E aí você pode, inclusive, fazer uma oração. Pedir, né, de acordo com a sua fé, não estou falando de religião. Pedir à luz divina, ao Espírito Santo, ao amor infinito, que limpe a sua mente de todas as percepções equivocadas, dessa lente distorcida, que nos ajuda a limpar a nossa lente, a nossa mente. E a gente tomar a decisão de descansar, né, na paz e no amor que habita na gente.
A vida, agora eu vou contar o que eu falei que eu ia contar no final. A vida, ela está sempre nos mandando recados. E o recado da vida, ele pode vir de uma forma sutil ou pode vir com um sulavanco. Se eu aprendo a cuidar da minha mente, eu vou experimentar uma vida muito mais tranquila e saudável. Se eu não presto atenção às coisas que eu estou dando importância, o que eu estou pensando e falando, eu posso criar contra mim. Eu posso atrair coisas ruins, eu posso atrair doença, eu posso me machucar. E mesmo a gente que está nesse caminho há muitos anos, a gente se distrai, a gente se descuida, a gente fala coisa, quando você vê já foi. E quem me acompanha, quem está na comunidade já sabe sobre o que eu estou falando. Então, eu sei disso e já falei muito sobre isso. Estou há 30 anos nessa área do autoconhecimento, entregando ferramentas que funcionam, que transformam vidas e tal. E ainda assim, eu passei por uma experiência que não foi nada simples. Mas se tornou muito interessante quando eu assumi a minha responsabilidade nessa experiência. Quando eu falo para você que a única coisa que você precisa de cuidar de verdade é da sua mente, eu sei disso, mas ainda assim, às vezes eu descuido como descuidei a semana passada. Deixa eu contar a história para vocês. Eu sou muito comprometida com meus alunos, eu faço uma entrega muito grande mesmo, sabe? Então a gente estava com uma turma de PNL para começar em Cachoeiro e essa turma iria começar na sexta-feira. E o número de alunos não era suficiente para uma turma para compensar, para ir, né? Tinha uma empresa que estava mandando vários colaboradores e essa empresa resolveu fazer em company e com isso de última hora sobraram vagas. E o que aconteceu? Eu olhei para a turma, nós estávamos com 10 alunos apenas. E o ideal seria 25, 30 alunos para a gente sair daqui da nossa estrutura maravilhosa de Vitória para ir para Cachoeira. Amor meu vira para mim e fala assim, vamos transferir. Eu falo, não, como assim? Nós temos que respeitar aqueles que se inscreveram. E na quinta-feira de manhã eu teria um treinamento lá em Marechal e sexta-feira já estava pronta para ir para Cachoeiro. Mas eu estava fazendo isso motivada pelo ego, pelo medo. O medo deles não aceitarem a mudança, o medo deles acharem que a gente não estava dando importância para eles, o medo porque eles se programaram para ir no curso. E nesse momento eu fiz uma programação carregada de emoção. Sabe quando você fala, você tem um pensamento, você declara e sente, isso vira uma crença. E crença vira experiência. Eu sei disso, mas fiz isso. E talvez para eu ilustrar essa nossa live de hoje, quando Mormeu falou, Mormeu, gente, é o homem que eu tive a sorte de casar com ele, né, Paulo? Ele olhou para mim e falou assim, amor, vamos transferir, senão vai. Eu olhei bem nos olhos dele e falei assim, para eu não ir, eu tenho que ter um motivo muito sério, porque o meu desejo é de ir. Acabei de falar isso. Fui pegar minha netinha no Darwin. Amores, quando eu fui pegar minha netinha no Darwin, ela ia, depois do vôlei, ia sair 7h10, 7 horas eu comecei a sentir uma dor no peito. Uma dor no peito, a respiração falhando, eu suando. E eu tô assim, meu Deus, o que está acontecendo aqui? É eu observando e sentindo aquele sintoma muito forte. Eu peguei minha netinha, botei no carro e vim falando, né,
com a minha netinha, Luna, vovó não tá bem, vovó não tá bem. E ela, vovó, vai ficar tudo bem, vai ficar tudo bem. E eu com medo de não conseguir chegar em casa. Botei o carro na garagem, gritei, amor, eu não tô bem. Uma dor no peito, um negócio doido, meu Deus. Ele me levou para o hospital da Unimed, deixamos minha netinha aqui. Quando chegamos lá, fui imediatamente para a UTI. E aí, meus amores, as fichas caindo da programação que eu tinha feito. Fiquei 3 dias na UTI. Fiquei quinta, sexta e sábado. Sábado a gente retornou. Fiz um cateterismo, vocês devem estar vendo aqui, ó. E as fichas caindo. E eu falando, como que eu falo um negócio desse? E qual foi a intenção positiva de tudo isso? Me proteger, porque eu tenho comigo que eu não posso, sabe, alguém fez um compromisso comigo, eu vou ter que cumprir a qualquer custo. E eu ensino sobre isso, olha como é incrível. A flexibilidade, a ecologia, tudo isso a gente aprende na PNL e eu descuidei feio. E aí está o resultado. Depois que aconteceu isso, todo mundo entendeu, todos foram muito amorosos comigo. Primeiro a sua saúde, e aí está o resultado. A turma de Cachoeiro vai começar no dia 17 de abril. Vamos ter uma turma linda. Eu vou estar lá inteira, saudável, com mais esse aprendizado para falar, cuidado com os comandos que você dá para sua mente. Tô aqui meio que de castigo, todo mundo sabe que eu adoro fazer academia todo dia, não saí correndo hoje, né? A boa notícia é que já deu 8 horas e eu tô aqui ainda, porque 15 dias sem academia. Mas eu posso caminhar na praia, posso fazer outras coisas. Por que eu tô falando isso, meus amores? Pra gente ter muito cuidado com o ego. O ego, ele pode vir e você pode achar, olha como eu tô sendo bacana, olha como eu tô sendo. E não é. Deixe o amor fluir. Deixe o professor interno tomar as decisões. E me deixa saber o que você aprendeu sobre você nesta nossa live. Já aconteceu com você também? De você dar um comando e perceber, olha, eu que criei isso. A gente cria tudo, a nossa mente cria tudo. Por isso nós precisamos estar atentos e colocar a intenção, porque ela está desenhando o tempo todo alguma coisa aí. Se você se distrai, daí a pouco você está com medo de alguma coisa ruim acontecer, e a coisa ruim está acontecendo, você começa mal o seu dia e aí muitas coisas vêm porque você não assumiu as rédeas. Fazendo um resumão de tudo que nós vimos, a importância de você dissociar, de você olhar para a situação, de você não deixar o ego tomar conta, a importância de você abrir espaço para o amor fluir, a importância de você ir mais devagar, sabe? E entrar em reforma. Você não reforma o carro, você não alinha o carro, você não faz tanta coisa. Nós somos um veículo. Existe uma fonte infinita aqui dentro. Beijo carinhoso. E vamos tomar cuidado, porque a mente cria tudo. Então vamos fazer com que ela crie a nosso favor. Valeu, amores!